Agora a gente vai para os KPIs, tá? Que é Key Performance Indicator. São indicadores de performance chave. Tirando, obviamente, os principais, que é de leads, oportunidades e vendas, entendendo essa conversão, quantidade. Isso já é um indicador realmente extremamente importante no seu dia a dia e é o que provavelmente vendas e diretor comercial ou responsável pela empresa é o que ele quer saber. Mas outros KPIs extremamente muito importantes e que seria interessante você posicionar e mostrar. O primeiro, que é o mais óbvio, é o ROI, que é o retorno sobre investimento. O que que é o retorno sobre investimento? Provavelmente você já sabe, mas eu vou recapitular porque isso é realmente bem importante. É você olhar todo o investimento que você fez aqui para criar essa plataforma, esse framework, com todos os eventos, todos os gastos que você está tendo no marketing, que é o que você faz o budget. Se você tem lá R$ 1 milhão para gastar durante o ano, quanto de retorno em vendas, por isso, de novo, que eu falei que vendas é importante, sim, quanto que em vendas você trouxe para a empresa. Então, você foi lá e investiu 1 milhão e o total de vendas foram 10 milhões. Então, o retorno sobre o investimento, se você for fazer o cálculo básico aqui, só de retorno, ele tem 9 milhões de retorno. Mas se você for fazer o ROI normal, que é de porcentagem, você teve 10 vezes ROI, que é 10 vezes o retorno sobre esse investimento. Então vamos lá. ROI tem outro termo que é muito usado principalmente para marketing digital, que é por causa dos anúncios, que é o ROAS, que é o retorno sobre anúncios. Então, é basicamente a mesma lógica. Todo o dinheiro que você gastou em anúncio e o quanto aquilo trouxe de retorno. É óbvio que você pode criar essa mesma estrutura para todas as fases do seu funil. Então, daquela forma que eu mostrei anteriormente, que você tem todos os leads, oportunidades e vendas. E aqui você tem os anúncios, orgânico e outbound. Você pode criar também um KPI de retorno sobre cada um desses, tá? Então, o orgânico, se você quiser colocar na ponta do lápis, tudo que você gastou com conteúdo, com essa estratégia de SEO, se tem alguma agência envolvida. Então, você pega todo o custo envolvido com isso e mostra o retorno desse. Depois, para anúncio, que pode ser mesclado aqui junto com o orgânico também, de como você vai dividir. Mas o anúncio ele é mais simples porque ele já tem a conta direta nas plataformas do LinkedIn, YouTube, Google, Facebook, tudo que você está gastando já mostra o valor do clique, ou se você fez uma campanha de geração de leads, já vai mostrar o valor total que você gastou lá. E aí fazer toda essa taxa de conversão. Então, de leads para oportunidades de novo e de oportunidades para vendas. Eu estou sendo extremamente enfático aqui. Eu já falei, eu acho que 1 milhão de vezes sobre essa parte de leads, oportunidades e vendas, mas isso é realmente o coração da performance no marketing. Se você consegue entender bem e ter os números na ponta do lápis, isso muda totalmente a sua forma de gestão no marketing, porque você consegue demonstrar mais resultado entendendo aonde você precisa melhorar. Então, o ROAS nada mais é que o retorno sobre os anúncios. E isso é importante, até porque eles têm o próprio termo, pelo fato de gastar muito dinheiro. Normalmente as empresas colocam até mais da metade do budget, mais da metade do orçamento só para anúncios, principalmente em anúncios digitais. Então, isso é realmente muito importante você ter esses KPIs na ponta do lápis, tá bom?
Outro ponto importante, que vale sempre muito a pena você entender de como melhorar a performance, é o custo por lead, o CPL. Quanto que custa de todas as atividades que você está fazendo? Aí você pode ver uma por uma, o que está performando melhor, quanto custa aquele lead. Se você teve que gastar R$ 1.000 para ter X números de cliques, para de X números de cliques, você tem um lead, você tem que mensurar e entender qual que é o valor desse lead. Porque depois que você sabe o valor desse lead, você consegue melhorar e tentar diminuir esse valor. Então, se você sabe que a média de custo para gerar um novo lead é em torno de R$ 300, o que que eu preciso fazer entendendo todas as outras atividades que eu tenho, quais que os meus leads são mais baratos com a qualidade melhor. Então, vou começar a investir mais nesse e diminuir os outros que estão leads mais caros e está encarecendo o meu lead. Esse marketing mix que você vai começar a controlar. Você realmente é um maestro aqui de todas as atividades e você que controla esse resultado, tá? Porque se você entende o que está performando e o que não está, é a sua decisão de colocar mais dinheiro, mais esforço no que está trazendo mais retorno, tá bom? O outro para fechar que depende muito do tipo de empresa, mas é o CPA, que é o custo por aquisição. O que que ele faz? Dessa mesma forma que a gente tem a conversão de lead para oportunidade, de oportunidade para vendas, você pode fazer seguindo a mesma lógica do custo por lead. Então, se você sabe que o seu lead ele custa R$ 200 e você tem uma taxa de conversão de 10% para oportunidades, aqui você não vai dividir, aqui é o contrário. Para você entender o valor total, você tem que multiplicar, tá? Então, se ele é 10%, é 10 vezes mais que esse. Então, para você gerar uma oportunidade, você gasta R$ 2.000. E dá oportunidade para vendas, se for 10%, aquela venda custou R$ 20.000. Então, depende também do valor da proposta que você tem, se a sua solução, seu serviço é mais do que esse valor que eu estou usando como exemplo. De novo, tudo depende da sua taxa de conversão, se é 10% mesmo, porque é uma taxa muito baixa, principalmente de oportunidades para vendas, que normalmente o benchmark é de 20 a 30% de conversão, porque depois que ele já teve a oportunidade, se interessou, criou uma oportunidade no seu CRM, quer dizer que aquela negociação já está em andamento. É muito difícil ser só 10%, mas vamos usar ainda essa taxa. Vamos dizer que para você conseguir uma venda de um esforço do marketing, gastou R$ 20.000. Se você tem uma solução de R$ 100.000, vale a pena, tá? Mas se você tem uma solução de 5.000, 1.000, um valor muito baixo, você tem que rever, entender toda essa análise de novo de conversão, o quanto você está investindo, se esse é realmente agora o seu objetivo de já ser lucrativo ou se é uma fase de crescimento da marca que em 2, 3, 5 anos construindo essa identidade da marca e relevância e maturidade das atividades de marketing, aí você vai chegar nisso daqui a um bom tempo e por enquanto você não está prestando tanto atenção realmente se está lucrativo aquele investimento ou não, mas isso é uma análise muito importante a ser feita, que é custo por aquisição do cliente final. Então, vê o preço médio da sua solução e entenda o quanto você está gastando para chegar até a venda final. Legal? Então, essa é uma análise bem interessante de você manter no papel, ou se você já tiver um software que consiga trazer isso num dashboard, você tem essa visão geral de custo por aquisição, custo por lead gerado. Esse CPA também tem empresas que usam como se fosse CPC, que é o custo por cliente ou custo por customer, né? Mas o problema de CPC é que usa bastante no de anúncios, que é o custo por clique. Então dá uma confusão nesses KPIs.
tá? Mas a ideia é a mesma, é você entender o custo total para gerar um cliente final no fundo do seu funil, tá bom? Então essa é uma visão geral de alguns principais KPIs que você tem que entender, saber os números a fundo para melhorar a performance de todas as atividades da sua empresa. Bom, pessoal, só um pouco antes de a gente já mergulhar na parte do diagrama, como que a gente fecha esse ciclo dos 6 fundamentos, eu gostaria de fazer um adendo nessa última aula que eu coloquei sobre os KPIs. Isso é baseado na perspectiva de marketing somente, tá? É óbvio que se você for entender o retorno sobre o investimento, da empresa como um todo, você tem que entender toda essa parte que provavelmente é o CFO, o controller, o diretor financeiro, ele vai analisar toda a parte operacional, todo o custo operacional da empresa, do lugar, de criar esse novo produto, todo o custo envolvido até a entrega, os funcionários, enfim. O que eu estou levando em consideração aqui é somente os esforços de marketing e o retorno sobre aquilo. Se aquilo realmente vale a pena ou não, isso é de acordo com a empresa, com o tipo de produto, o custo para aquele produto ser feito, enfim, e é baseado na estratégia de fluxo de caixa, baseado no seu orçamento, no seu budget, tá? Então é só realmente esse adendo que eu acho que é importante comentar, principalmente para se você estiver assistindo, você for já um CEO, dono de empresa, que quer entender um pouco mais sobre estratégia de marketing, essa visão é realmente específica para as atividades de marketing e entender quanto ela pode ser lucrativa. A gente não está levando em consideração custo operacional, desenvolvimento de produto, enfim, transporte, se for já realmente um produto físico, se for um software, todo o desenvolvimento com os desenvolvedores, enfim, todos os funcionários, custo com serviços também que vocês têm. Então, aqui é realmente focado, sendo extremamente analítico com as atividades de marketing para ser pelo menos lucrativa com o dinheiro gasto do marketing, tá? Se isso é realmente lucrativo para a empresa, isso tem que ser alinhado à estratégia junto com o departamento financeiro e com o dono da empresa, o CEO, o responsável geral, tá? Outro ponto importante, o porquê que isso se torna lucrativo, para as pessoas que às vezes acham que só isso aqui já não vai converter na margem da empresa, as empresas normalmente têm, sei lá, 20%, 30% de todas as vendas vinda do marketing. E é isso é uma análise também que você tem que fazer. Os outros 70%, 80% de venda é já de clientes existentes, que vai fazer upsell ou vai revender produto por questão de vida útil daquele produto também para os mesmos clientes. As empresas têm key accounts, que são contas-chave daquela empresa que são clientes muito grandes, que têm muito dinheiro para gastar, e você começa a vender cada vez mais para aquele mesmo cliente. Então, tudo isso é uma estratégia de vendas da empresa, e é óbvio que ela se torna lucrativa no final das contas, quando o CFO ou quem estiver olhando toda a análise de custo e de retorno, é ali que ele vai fazer o balanço também, até que vai dar o orçamento de marketing, porque sempre tem que ter novos clientes, tá? Então, essa é uma análise importante para você ter em mente de que a gente está conversando aqui sobre performance de marketing, tá bom? Então, vamos para o próximo vídeo.